No vídeo anterior falámos sobre DeFi e vimos como empréstimos, DEXs e yields podem existir em cima de blockchains e smart contracts sem depender da estrutura financeira tradicional. Mas isso levanta uma pergunta essencial. Se queremos que as blockchains suportem trocas, pagamentos, mercados, stablecoins, jogos, aplicações, redes sociais, identidade social, NFTs e milhões de utilizadores, como é que isso escala? Porque uma coisa é conseguir provar que a blockchain consegue fazer algo, outra coisa é conseguir fazê-lo com custos baixos, boa experiência de utilização, velocidade suficiente, segurança robusta e capacidade para servir muita gente ao mesmo tempo. E é aqui que entra o tema de hoje, Layer 2 e escalabilidade. Este é um dos temas mais importantes do ecossistema de cripto porque à medida que vão sendo construídas cada vez mais coisas numa blockchain, chegamos a uma limitação inevitável que é a camada principal tem um limite. E portanto neste vídeo vamos nos focar em 3 pontos. Porquê é que as Layer 2 são necessárias? Quais é que são as limitações atuais? E o que é que pode mudar no futuro? E se perceberes bem este vídeo vais conseguir entender porque é que o futuro das blockchains não depende apenas da qualidade da Layer 1, mas sim da possibilidade de várias camadas trabalharem ao mesmo tempo. E vais perceber uma coisa também muito importante. Escalar não significa apenas fazer transações mais rápidas. Significa decidir o que fica na base, o que vai para camadas superiores, que riscos é que se aceitam e que tipo de arquitetura é que queremos construir. Vamos começar pelo básico. Uma blockchain não tem capacidade infinita. Cada bloco tem espaço limitado. Cada nó precisa de acompanhar o sistema. Cada transação consome recursos. Cada interação com smart contracts exige execução, armazenamento e consenso. E isto significa que o block space é escasso. E quando muitas pessoas querem utilizar a rede ao mesmo tempo, esse espaço torna-se disputado. E claro, quando algo é escasso e muito procurado, o preço sobe. E foi exatamente isso que vimos várias vezes em redes como a de Ethereum em períodos de muita procura. Fees elevadas, transações caras, experiências de utilizador pouco práticas para a pessoa comum. Em teoria pode parecer incrível fazer uma troca, um pagamento, um mint de NFT ou até uma operação DeFi diretamente on-chain. Mas se cada ação custar demasiado, a utilidade fica limitada. Ou seja, a escalabilidade não é apenas um detalhe secundário. É sim uma das perguntas centrais de todo o ecossistema. Sem escalabilidade suficiente, a visão de uma infraestrutura global aberta e programável não tem futuro. A resposta curta é simples, porque uma blockchain de base não tem a capacidade de aguentar eficientemente com toda a carga que gostaríamos de lhe colocar em cima. E há várias razões para isto. Em primeiro, o custo. Se cada transação for cara, pagamentos, jogos, aplicações globais, operações frequentes e interações de baixo valor deixam de fazer sentido. A rede pode continuar funcional, mas deixa de fazer sentido para muita gente. Segundo, a capacidade. Existe um limite para quantas transações e interações a Layer 1 consegue processar sem afetar a segurança e a descentralização. Não se pode simplesmente aumentar tudo indefinidamente sem ter trade-offs. Terceiro, a própria experiência do utilizador. Se uma aplicação demora demasiado, exige fees altas ou exige esperar a confirmação de várias coisas, a experiência do próprio utilizador vai ser muito pior do que ele estava habituado no sistema tradicional. E claro que isto aqui importa, porque uma tecnologia pode ser filosoficamente superior, mas se for cara ou demorada, não vai ser fácil fazer uma adoção em massa. Quarto, o crescimento dos casos de uso. À medida que DeFi, gaming, stablecoins, tokenização, identidade digital, NFTs e aplicações on-chain crescem, a pressão na camada de base aumenta. Ou seja, o sucesso do ecossistema cria o seu próprio problema. E é por isso então que escalabilidade não é um luxo. É uma condição necessária para que cripto passe de uma fase experimental para algo realmente utilizável em grande escala. Para perceber porque é que isto é difícil, precisamos de falar sobre o trilema das blockchains. A ideia é simples, é muito difícil maximizar ao mesmo tempo segurança, escalabilidade e descentralização. Se aumentares demasiado a capacidade da rede, pode tornar-se muito complicado para nós comuns acompanharem todas as transações. Se só entidades grandes conseguirem correr toda a infraestrutura completa, a descentralização é afetada. Se sacrificar segurança para ganhar velocidade, o sistema torna-se mais frágil. E se priorizares muito descentralização e segurança, a capacidade pode ser também afetada. Ou seja, não existe aqui um almoço grátis. E é por isso que promessas de blockchains rápidas, seguras e perfeitas devem ser analisadas com muito cuidado. A pergunta séria não é qual é a rede
rede perfeita. Isso não existe. A pergunta séria é sim que trade-offs é que esta rede está a escolher. E é aqui que os Layer 2 entram como uma solução inovadora. Em vez de tentar fazer tudo na Layer 1, a ideia é manter uma base segura e forte e descentralizada e passar algumas transações para camadas superiores. Uma Layer 2 é uma infraestrutura construída por cima de uma infraestrutura base, Layer 1, com o objetivo de aumentar a eficiência, capacidade, reduzir custos e melhorar a própria experiência do utilizador, mantendo a ligação à segurança da base. A forma mais simples de pensar nisto é: a Layer 1 funciona como a base da segurança, do consenso e da liquidação final. A Layer 2 tenta executar a atividade com mais eficiência, agregando ou processando transações de forma mais barata e enviando depois a informação crucial para a rede de base. Ou seja, isto aqui significa que nem tudo precisa de acontecer diretamente na Layer 1. Parte da atividade pode ser processada numa camada superior e depois ancorada na base. Esta lógica é poderosa porque permite separar funções. A camada base não precisa de fazer tudo. Pode focar-se então em ser robusta, segura e descentralizada. E as camadas superiores podem então focar-se em escalar, reduzir custos e melhorar a experiência. Durante muito tempo, muita gente achava que uma única blockchain tinha de resolver todos os problemas, mas com o tempo tornou-se cada vez mais realista a utilização de várias camadas. Podemos pensar assim: a Layer 1 é como o Tribunal Supremo ou o Registro Final, é a base de segurança e liquidação. A Layer 2 é como uma camada operacional mais rápida que transaciona a maior parte das operações diárias, mas mantendo a ligação à base. Ou, noutra analogia, a Layer 1 é como a autoestrada principal e a Layer 2 são as outras vias que permitem aliviar o trânsito e manter a autoestrada principal funcional. O objetivo não é substituir a base, é torná-la utilizável para muitas mais coisas. Nem todas as Layer 2 funcionam da mesma forma, mas uma das categorias mais importantes são as roll-ups. A ideia geral de uma roll-up é agrupar várias transações fora da rede principal e depois alocar apenas a informação principal na base. Isto reduz o custo para o utilizador e aumenta a capacidade do sistema. Dentro dos roll-ups há duas famílias muito conhecidas: Optimistic Rollups ou Zero Knowledge Rollups, também conhecidas como ZK Rollups, ZK Rollups. Não precisamos de mergulhar muito profundamente na teoria agora, só precisamos de perceber o básico. Os rollups tentam escalar a execução, comprimindo a atividade e utilizando a Layer 1 para segurança e descentralização. Ou seja, Layer 2 não significa apenas outra blockchain qualquer, significa uma camada criada para aliviar a pressão e manter a capacidade da base. A ideia de uma Layer 2 muda completamente o jogo porque introduz aqui uma arquitetura mais modular. Em vez de exigir aqui que a camada principal seja ultra segura, ultra rápida e ultra barata, permite aqui dividir funções. A Layer 1 pode focar-se em consenso, liquidação, segurança, disponibilidade de dados e robustez de longo prazo. E a Layer 2 pode focar-se em throughput, custos mais baixos, execução mais intensa, aplicações com muita atividade e melhor experiência de utilização. Isto aproxima as blockchains de uma arquitetura mais realista. Se queremos milhões de utilizadores, não basta apenas ter boas ideias. Precisamos de infraestrutura que funcione. E neste momento, grande parte dessa infraestrutura passa então por modelos em camadas. Agora, seria errado falar sobre a Layer 2 de uma forma que parecesse que está tudo resolvido, porque não está. As Layer 2 são sim muito importantes, mas ainda têm limitações reais. Primeiro, fragmentação da liquidez. Quando existem várias Layer 2, várias redes, a liquidez e os utilizadores ficam espalhados. O capital já não está todo no mesmo sítio. As aplicações vivem em camadas diferentes. E claro, isso cria fricção. Segundo, complexidade para o utilizador. Para alguém novo, ainda é confuso perceber em que rede está, como fazer bridge, que wallet usar, que gas token precisa ou que riscos existem ao mover fundos. Para utilizadores avançados isto pode parecer normal, mas para a adoção em massa ainda está longe do ideal. Terceiro, risco de bridges. As bridges são essenciais para mover fundos entre redes e camadas, mas historicamente também foram um dos pontos onde houve mais ataques em cripto. Mover valor entre ambientes diferentes cria alguma complexidade extra. E claro, onde há complexidade, há risco. Quarto, centralização de componentes. Muitas Layer 2 ainda têm elementos relativamente centralizados,
funcionalidades como sequenciadores, equipas com grande controlo, upgrades dependentes de poucas entidades ou governance pouco distribuída. Isto não significa que sejam inúteis, mas significa que em muitos casos a descentralização ainda está em evolução. Quinto, dependência da Layer 1. Uma Layer 2 não vive no vazio, depende da camada de base para segurança, liquidação ou ancoragem. E portanto, se a Layer 1 tiver custos altos, limitações ou problemas estruturais, isso aí também vai influenciar a utilização da Layer 2. Sexto, UX ainda longe do ideal. Mesmo quando os custos baixam, a experiência continua ainda muitas vezes complexa. A pessoa comum não quer pensar em layers, bridges, roll-ups, finality ou withdrawal periods. Quer sim simplesmente usar, e essa simplificação ainda não está resolvida. A fragmentação merece destaque porque é um dos maiores desafios do ecossistema. Se o futuro tiver muitas Layer 2, muitas camadas e sistemas de execução, surge uma pergunta crítica. Como montar tudo de forma interoperável sem destruir a experiência do utilizador? Porque um sistema pode ter mais capacidade, mas ficar mais confuso. Pode ter mais throughput, mas ter menos simplicidade. Pode ter mais redes, mas mais fricção. E o utilizador comum não quer navegar um mapa técnico muito complexo. Quer apenas que o sistema funcione. Quer mover valor sem pensar demasiado em camadas invisíveis. Por isso, o futuro da escalabilidade não depende apenas de mais capacidade, depende também de mais interoperabilidade e de mais abstração da complexidade. Agora vamos olhar para o futuro. A primeira grande mudança é que a Layer 1 pode tornar-se cada vez mais uma rede focada em segurança, liquidação e dados, e menos o local onde toda a atividade diária do utilizador acontece. E isto muda a forma como pensamos o ecossistema. As Layer 1 tornam-se o alicerce e as Layer 2 tornam-se a zona onde grande parte da atividade diária acontece. A segunda grande mudança é que os Layer 2 podem tornar-se a principal interface para o utilizador comum. No futuro, é possível que muitos utilizadores utilizem aplicações em Layer 2 sem sequer repararem nisso. A infraestrutura distribui liquidação e execução por baixo, mas o utilizador só vê uma aplicação simples, rápida e barata. E esse será então um sinal claro de maturidade. A terceira grande mudança é a redução de custos para muitos casos de uso. Com melhor compressão, melhor disponibilidade de dados, roll-ups mais eficientes e mais maturidade técnica, várias atividades vão poder tornar-se muito mais baratos. E isto pode abrir espaço para micropagamentos, gaming on-chain, aplicações sociais, identidade digital, coordenação de comunidades e a utilização cada vez mais frequente de stablecoins. A quarta grande mudança é interoperabilidade. Uma das grandes batalhas dos próximos anos vai ser conseguir fazer que as várias camadas comuniquem melhor entre si. Se isso correr bem, a fragmentação atual pode tornar-se muito menos visível para o utilizador. A quinta mudança é maior maturidade técnica e institucional. Com o tempo, penso que podemos esperar melhorias em segurança, descentralização de componentes, auditorias, tooling, interfaces e abstração de complexidade. E claro, volto a dizer, isto não elimina riscos, mas pode tornar o sistema mais robusto. Uma das formas mais fáceis de resumir isto é dizer que o futuro das blockchains parece cada vez mais ser em multicamadas. Não uma única cadeia a fazer tudo, mas sim uma arquitetura composta por Layer 1, Layer 2, diferentes ambientes de execução, diferentes especializações, maior modularidade e melhor interoperabilidade. Isto faz sentido porque nem tudo exige o mesmo nível de segurança, liquidez, rapidez e custos. Uma transação de milhões pode justificar utilizar diretamente a camada de base. Já uma microtransação, um movimento dentro de um jogo ou uma interação social on-chain provavelmente precisa apenas de mais rapidez e menores custos. Ou seja, a escalabilidade não será muito provavelmente resolvida por uma camada que se apresente como uma solução milagrosa. Será resolvida por uma combinação de camadas, maiores estándares, maior interoperabilidade e uma estrutura mais robusta. Há aqui uma nuance muito importante. Falar de Layer 2 não significa desvalorizar a Layer 1. Muito pelo contrário, porque quanto mais atividade sobe para camadas superiores, mais importante é a robustez e segurança da camada de base. Porque lembrem-se que é a base que continua a servir como referência de segurança, legitimidade e de liquidez. Ou seja, o futuro multicamada não elimina a necessidade da camada principal. Na maior parte dos casos, até o reforça. A única diferença é que o papel dessa camada é alterado. Em vez de fazer tudo diretamente, passa a ser o alicerce, como já vimos, que permite às outras camadas fazer o que têm de fazer. Para o
utilizador significa que o ecossistema pode tornar-se mais rápido, mais barato e mais poderoso, mas também mais complexo por baixo da superfície. A boa notícia é que se a tecnologia evoluir bem, essa complexidade será cada vez mais escondida. O utilizador não terá de saber fazer todos os detalhes técnicos. Terá apenas de utilizar aplicações que de facto funcionam. Já para o investidor ou o analista, a questão torna-se mais sofisticada. Já não basta apenas olhar para a Layer 1, também tem de perceber que Layer 2 é que estão a ganhar tração, onde é que está a liquidez, que aplicações é que estão a crescer, que modelos são mais seguros, que soluções têm melhor UX e que trade-offs é que cada arquitetura aceita. Ou seja, deixamos de analisar blockchains isoladas e passamos a analisar um ecossistema inteiro. A escalabilidade tornou-se uma das grandes questões em cripto porque o block space é escasso e a Layer 1 não consegue fazer tudo diretamente sem comprometer alguns trade-offs. As Layer 2 surgem como resposta a esse problema. Permitem reduzir custos, aumentar a capacidade e melhorar a experiência de utilização, mantendo a ligação de segurança e liquidação à camada de base. Mas ainda existem limitações reais: fragmentação, bridges, complexidade, centralização parcial de componentes, UX imperfeita e dependência da Layer 1, tudo isto mostra que esta evolução ainda está em crescimento. Ao mesmo tempo, o futuro pode trazer melhorias muito significativas: mais interoperabilidade, mais eficiência, mais abstração da complexidade, mais casos de uso e uma arquitetura multicamada muito mais madura. Perceber Layer 2 e escalabilidade é essencial porque o futuro das blockchains não depende apenas de ideias fortes. Depende também da infraestrutura capaz de funcionar em escala real. No próximo vídeo vamos entrar num tema que leva esta evolução para uma nova escala: Web3, identidade digital e dados. Vamos perceber o que significa propriedade digital, porque é que identidade pode mudar no mundo on-chain e de que forma esta infraestrutura pode alterar a internet do futuro. E se tu gostaste deste vídeo, deixa já aí o teu like para apoiar o canal, segue e ativa as notificações para não perderes os próximos, e se quiseres entrar numa comunidade para debateres e estares constantemente ativo com dezenas de pessoas que estão neste mundo, tens aí o link no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo.